analisar essa parte aí do filme, porque tem um outro, Alice... Para Sempre Alice. Para Sempre Alice, que mostra exatamente isso, que é uma professora nova ainda, que trabalha muito e que, de repente, ela vai caminhar e olha ao redor e não lembra onde está, fica desorientada, que é uma das coisas que você falou, né, doutor? Perfeito. Agora, e esse nervosismo, essa agressão? Perfeito. Quais são os primeiros sintomas, né? O Alzheimer envolve várias funções cognitivas. A memória chama mais atenção, mas o comportamento também altera. O que acontece nesse início é que a gente, ser humano, é assim, a gente às vezes confabula. Se uma coisa não faz sentido, a gente tenta fazer uma lógica naquilo. Às vezes o paciente pergunta, Júlio, tem como prevenir? Eu fiz, você já viu campanha de prevenção na TV? Não tem, né? Não. Porque não tem uma forma que você faça para descobrir de forma precoce. O que você pode fazer de prevenção é atividade física, a gente já está comprovado cientificamente, atividade intelectual, que é curioso. Quanto mais a pessoa estuda e utiliza o cérebro, menos Alzheimer ela tem, isso é comprovado também. Controle do peso, colesterol, todos esses fatores Até ajudam. controle do peso. A obesidade está relacionada a muitas doenças, não? Muitas doenças, né? Inclusive, muitas teorias falam, Júlio, por que agora a incidência está maior? Mas a principal teoria é o processo de envelhecimento. Então, hoje a população vive mais. Claro, como ela vive mais, a gente vai ver mais Alzheimer. Vão aparecer. Agora, no cérebro, que você tem um aí, tem até uma caveira Perfeito. colorida aqui hoje, né? Tá punk aí, essa caveirinha aí toda colorida. Agora, o cérebro engorda? Isso não tem gordura no nosso Não é cérebro? engordar. O cérebro, o que acontece? Grande parte dele, por isso que tem aquele mito, que é uma mentira, né? A gente só usa 10% do cérebro, não é que a gente usa. É que grande parte dele é bainha de melina, que não deixa de ser gordura, né? E o que funciona mesmo, que é o neurônio, os axônios, a gente consegue criar novas conexões. Que são esses choquinhos elétricos, que a gente não sente. Isso, é por isso que a gente fala do exercício cerebral. Você fala assim, Júlio, mas o exercício do cérebro cresce? Ele não cresce em tamanho, mas em conexões aumenta. Agora, tem uma coisa que eu ouvi, e muitas pessoas devem ter ouvido também, que acordar e tomar água, que isso ajuda o cérebro, acorda o cérebro. É verdade? Perfeito. A hidratação é um dos fatores que a gente mais sabe que hoje ajuda. Tanto que hoje em dia está até essa mania de ter garrafão de água da pessoa beber, né? E de sair com garrafinha. Isso dá tanto essa questão da saciedade, que tem relação com a alimentação, como também com a hidratação. O cérebro da gente, grande parte é líquido também. Então é muito importante. Então a água é importante. É importantíssimo. Não tem um estudo para eu te dizer o número. Beber tantos, isso não tem como a gente comprovar. Mas já está comprovado que a água, sim, faz ajuda, bem, sem dúvida nenhuma. Agora, quanto pesa um cérebro? Depende muito, Claudete, porque depende do tamanho do paciente, tudo isso. Mas, em média, a gente fala uns 3 quilos. Nossa. Do que o cérebro gosta, inteira. Doutor? O que acontece? A água a gente já sabe que ele gosta. A água a gente sabe, mas o mais importante é o seguinte, o coração. Você fala, coração, Júlio? Eu estou perguntando o que ele gosta. Toda vez que o coração bombeia, 25% do sangue vai para o cérebro. Ele usa muito oxigênio. Por isso que a gente está falando dos fatores de risco para Alzheimer. Então tem que cuidar do coração para ter um bom cérebro. Se você trouxer um cardiologista aqui e eu para falar do lado, todos vão falar os mesmos fatores. Prática de atividade física, a questão do açúcar que danifica o vaso, a questão da pressão alta, menos açúcar, né? Menos sal. Menos sal para a pressão normalizar, né? Além disso, a atividade intelectual também ela ajuda, mas para isso o coração tem que estar bom. Então, saúde do coração e saúde do cérebro, elas andam juntas. Estão interligadas. Interligadas. Nossa, meu Deus do céu, é muito interessante, né? Eu acho muito, muito interessante a gente falar sobre cérebro no programa, porque tantas coisas acontecem e você, né? Você não imagina assim, vendo a minha mãe com a doença, eu aprendi muito. Vendo a minha neta agora, eu aprendo demais também. O cérebro, como é. Você ensina, né? Eu falava para ela, uma mão, outra mão, junta a mão. Ela assimilou e já está fazendo. Quer dizer, a gente já nasce usando o cérebro, armazenando informações. Perfeito. E essa idade da sua neta, né, é a idade mais importante. Tanto que se a gente olha para a criança, a gente vê a cabeça grande e o corpo pequeno. Então, nossa cabeça cresce quase tudo até os 7, 8 anos de idade, depois cresce muito pouco. E é justamente porque o cérebro da gente, essa complexidade que faz o ser humano ser o habitante da Terra mais complexo é justamente por causa disso. Nosso sistema nervoso central, que é tão complexo, linguagem, visão, né? Raciocínio lógico, prevê o futuro. A gente é o único animal que sabe que vai morrer, sabe da nossa finitude, né? Então, tudo isso faz o cérebro ser tão interessante. Ajuda. Qual é o seu recado final, então, para quem está preocupado com a memória, para quem teve, como começamos essa pauta, Covid e sentiu, não é? Esquecimento. A dor de cabeça está relacionada? Depois Tanto você me dor de responde. cabeça e tontura.
dor de cabeça e tontura. Então, eu quero que você deixe esses sintomas, porque se você teve Covid, tem que ter uma atenção maior ainda agora com o seu cérebro, porque está comprovado que afetou também o cérebro. Triste. Perfeito. O recado que a gente dá é o seguinte, Claudete, caso você note isso, não se assuste. É muito comum a gente ter pequenos lapsos, pequenas falhas, isso não preocupa. Se isso está acontecendo de forma recorrente e você tem outros sinais de alerta, de depressão, de ansiedade, ou você teve a Covid grave, procure ajuda que o médico vai ajudar. E a população da terceira idade, que é seu público, em especial acima de 70, 80 anos, notou que a memória do parente está sendo recorrentemente prejudicada, procura ajuda também que o médico vai fazer o diagnóstico precoce. E tá aí no vídeo, @neurocirurgiabr, né? Isso mesmo. Lá tem vários artigos para você também poder seguir aí o Dr. Júlio Pereira, que é médico da Beneficência Portuguesa, um grande hospital que nós temos em São Paulo, e também do Sírio-Libanês, e é neurocirurgião. Muito obrigada por ter vindo, viu? Obrigado mais Agora uma vez. fica aí com a parte preferida do corpo, por você que é médico. Com certeza. É o cérebro. Com certeza. Assim como qualquer dia eu vou juntar os dois, então. Um com o coração e outro com o cérebro aqui. E assim a gente vai aprendendo. Agora, tem uma coisa, viu, que é o que eu mais ouço aqui no programa, e desde que eu faço programas femininos. Exercício físico, não fumar, tomar água, né? Exercitar a cabeça, exercitar o corpo, comer mais coisas naturais. Então, a gente